Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre arcabouço fiscal, reforma tributária, pautas do agro. Converso agora com o Arnaldo Jardim, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo. Deputado, boa noite. Uma alegria muito grande, Denise, poder falar com você. Acompanhava com vivo interesse aí o Jornal da Gazeta, sempre tão interessante aí. E vocês falaram das exportações do agro, falaram das incertezas, novas linhas de crédito, então notícias muito bacanas e importantes aí. Exatamente, mas vamos começar antes falando da grande expectativa que é o arcabouço fiscal. Foi adiado a apresentação oficial novamente para amanhã. O presidente Lula deve apresentar aos líderes. Agora, o senhor já deu algumas declarações dizendo julgar insuficiente o que está sendo proposto, por não se falar em corte de gastos, e que isso pode atrapalhar a reforma tributária. Então, eu queria saber sua avaliação, inclusive se espera que possa ter havido alguma mudança na versão final do arcabouço para tentar aprofundar esse compromisso fiscal. Então, o que o senhor espera? Bem objetivamente, o arcabouço fiscal visa dar equilíbrio aos gastos públicos. Primeiro, ter uma proposta de arcabouço já foi bom, importante, porque havia setores do governo, a imprensa noticiou isso, do PT particularmente, que eram contrário a que este compromisso fosse estabelecido. E nós exigimos que o governo apresentasse isso quando aprovamos a chamada PEC da transição. O ano passado, solicitado pelo presidente Lula, nós demos uma autorização para gastar. Você sabe bem disso, Denise. Havíamos dado também no governo do Bolsonaro isso, por conta do Covid, por conta da pandemia. E foram linhas tanto de auxílio emergencial como de apoio às empresas, particularmente o Pronamp. Aí nós decidimos que o governo Lula também teria necessidade de fazer isso no começo. Porém, qual foi a exigência? Que apresentasse um plano para que esse equilíbrio viesse. Porque se não há esse equilíbrio, a consequência mais imediata na vida de todos é a volta da inflação. A volta da inflação é o imposto que mais corrói o poder aquisitivo e particularmente das pessoas mais pobres, mais necessitadas. O rico acaba criando instrumentos de proteção, ao pobre não. Então, combater a inflação é por isso que nós queremos ajuste fiscal. O governo diz que vai ter um equilíbrio já agora do chamado déficit primário, não bota na conta os juros. E diz que vai conseguir fazer isso daqui a pouco e depois vai ter um superávit, ou seja, vai gastar menos do que arrecadar, que é o ideal para realmente ter um controle da inflação. Só que o governo não anunciou nenhuma medida efetiva de contenção de gastos. O arcabouço fala de que terá um compromisso de restringir a 70% o crescimento da despesa em relação ao crescimento da receita. Mas isso é algo que só vai ter incidência daqui a 2 anos. E nós queremos que essa conta e essa atitude venha a ser tomada antes. Nós queremos que o governo fale de compromisso com a reforma administrativa, que é um instrumento para conter gasto, e nós queremos que o governo apresente também uma política de contenção de despesas. Sem isso, a única forma de ter o equilíbrio anunciado é só aumentar a arrecadação. Agora, aí, em que medida o governo diz o seguinte... Em que medida que isso pode atrapalhar a reforma tributária? Pode pelo seguinte, para ter esse aumento de receita, o governo falou de 3 medidas. Primeiro, aplicar mais rigorosamente a CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, dizendo que alguns não estão pagando isso. Nós somos a favor, todos devem pagar o tributo. Falou que vai taxar as compras pela internet que são feitas no exterior. Também somos a favor, deve-se taxar, porque todos devem pagar o mesmo tributo. Estrangeiro não pagar aquilo que as empresas nacionais pagam não tem cabimento. Terceiro, vai taxar as postas esportivas, os sites de aposta. Também é correto, mas isso claramente, Denise, é insuficiente diante daquilo que o governo precisa fazer. Então, resta uma dúvida. O governo vai aproveitar o debate da reforma tributária para aumentar tributos? Essa é a dúvida que nós deixamos claro
e não seremos a favor de nenhum aumento de tributo, portanto, achamos que o governo tem que apresentar mais claramente da onde virão os recursos para ter esse equilíbrio fiscal. Bom, e vamos então para as pautas do agro, que são dois fatos. Um, eu julgo positivo, que é o anúncio feito hoje pelo BNDES, de uma linha de crédito com uma taxa fixa bem inferior à taxa Selic, a taxa básica de juros, e com a correção cambial. Não é? Inclusive está vinculado ao empréstimo do BID, né? Mas se fala aí na liberação de 2 bilhões de reais para o setor, e seria uma espécie de hedge cambial. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. E outro fato aí, sim, negativo... Pode prosseguir. Temos total entusiasmo por isso, Denise. Essa indexação é correta, por quê? Porque hoje contratos se fazem de exportação vinculado ao câmbio, então isso dá segurança e é um instrumento para captar recursos fora, para fugirmos dessa taxa Selic que está extorsiva. Realmente, nós perfilamos ao lado daqueles que consideram que a taxa Selic está excessivamente alta. Mesmo descontada a questão inflacionária, há um juro real sem paralelo aí nesse momento. Por conta disso, que é ter esse funding, um fundo que vem aí através desse empréstimo, que é ancorado pelo BNDES, nos parece muito importante. Casa isso com o instrumento que a própria frente propôs, foi aprovado, são a constituição dos FIAGs. Então, nós estamos trabalhando em termos do Plano Safra, mas buscando no mercado de capitais alternativas também para o financiamento do agro. E outro ponto que eu ia colocar aí, sim, uma notícia negativa, que é o Abril Vermelho, as invasões do MST, que já ocorreram em várias fazendas, algumas agora no final de semana, mas tem invasões também na Embrapa, em Pernambuco, tem no INCRA, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, e em nota o MST fala que seria, pelo menos a data de hoje, seria uma lembrança da morte de 18 sem-teto pela PM em abril de 97, isso em Eldorado do Carajás. E falam que estão invadindo terras que não cumprem o papel social. Eu queria saber qual o senhor, como vice da frente do agronegócio, como é que vê as estratégias, como o Congresso pode trabalhar com isso e o próprio governo, que foram invadidos sedes de organismos ligados ao governo também, não é? Inadmissível. Nós tomamos medidas cautelares, além disso a FPA está buscando aprovar projetos de leis que caracterizam essas invasões como atos de terrorismo, da mesma forma que nós condenamos aqueles que no dia 8 de janeiro atentaram contra a democracia. Não há como tolerar uma organização política estruturada que anuncia antecipadamente, tá certo? Que vai ter invasões. A Polícia Florestal a Polícia Federal deve ser rigorosa com relação a isso. Nós estamos solicitando providências. Hoje o descalabro chegou a esse ponto de invadir unidades da Embrapa, unidades de pesquisa da Embrapa. Nós já tínhamos tido episódios quando instalações de pesquisas de entidades de empresas ligadas ao setor de celulose, como a Suzana, anos de pesquisa, ficaram comprometidas quando houve essa invasão. Então, nós queremos a adoção de medidas rigorosas e rápidas. Não há como ter dois pesos e duas medidas. Condenamos quem atenta contra a democracia, condenamos quem faz invasão, uma organização pública notória. A Polícia Florestal, a Polícia Federal, perdão mais uma vez, a Polícia Federal tem que tomar medidas e nós estamos exigindo ao governo que haja nesse sentido. E eu agradeço muito a participação do deputado federal Arnaldo Jardim, que é do Cidadania aqui de São Paulo. Deputado, mais uma vez, obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado, Denise, a toda a equipe da Gazeta.